O mundo é uma imensa caixa de surpresas. A diferença é que essa imensa caixa guarda segredos que nem mesmo as pessoas ou o tempo foram capazes de desvendar. Vários acontecimentos não puderam ser respondidos nem mesmo pela ciência. A cada dia que passa, mais e mais mistérios surgem em nosso planeta. E mais do que isso, aqui no nosso país. O Brasil possui casos capazes de te deixar arrepiado. E todos eles nunca foram desvendados. Eu sou Ivan Lima e você, como sempre, é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já ouviu falar de alguma coisa um tanto quanto bizarra, ou assustadora, como preferir, e não conseguiu uma explicação concreta? Casos que nunca tiveram um desfecho, nem mesmo com a ciência presente, fazem parte da história do Brasil. Alguns deles até parecem mentiras sem comprovação. Não podemos negar que aqui, em nossas terras, diversas coisas já aconteceram e se mantêm presentes na história. O ET de Varginha, por exemplo, é um desses. Se você não conhece essa história, vai se surpreender após ouvir mais detalhes sobre o acontecimento. O incidente de Varginha, como ficou bastante conhecido na imprensa brasileira, foi, segundo os veículos de comunicação, uma série de aparições de objetos voadores nunca identificados. Além disso, houve uma suposta captura de seres extraterrestres, com uma inteligência à frente do ser humano. Um desses estaria vivo na hora da captura. Eles foram pegos pelas autoridades militares do Brasil no dia 20 de janeiro de 1996, em Varginha, no sul do estado de Minas Gerais. Essa cidade era bastante conhecida como o centro da região produtora de café. O caso logo chamou a atenção do país inteiro e de várias partes do mundo. Esses relatos foram transmitidos no Fantástico, na época, o que alavancou ainda mais e assim, rapidamente, todo mundo estava sabendo. Teve até mesmo um artigo no The Wall Street Journal, embora nunca tenha provado fisicamente tudo aquilo. Sem provas da ciência, esse é um dos casos mais famosos das histórias bizarras nunca comprovadas aqui no Brasil. No entanto, esse não é o único caso de criaturas estranhas que provavelmente foram encontradas por aqui. Você já ouviu falar do Mapinguari? Estamos tão acostumados com as histórias do monstro do Lago Ness, do Pé Grande ou o Homem das Neves, que mal nos atentamos ao que possivelmente aconteceu aqui no Brasil. De acordo com uma lenda indígena, esse seria um monstro com mais de 2 metros de altura. Ele era todo peludo e atacava as pessoas no coração da selva amazônica. Em algumas versões, esse possui apenas um olho. Já em outras, ele pode ser mais assustador, possuindo uma boca enorme na barriga. Dizem que, em 1994, pelo menos 5 índios teriam sido atacados por ele, na aldeia de Esperança, no município de Feijó, no Acre. Embora se pareça com uma versão nacional do Pé Grande, o Mapinguari é descrito como um ser não humanoide, o que aumenta ainda mais as especulações sobre ele. David Oren é um conhecido pesquisador de criaturas e defende a tese de que o Mapinguari tenha sido uma preguiça gigante, animal extinto há pelo menos 1000 anos. Outras pessoas já acreditam que seja uma espécie desconhecida de tamanduá gigante, mas nada comprovado. Além desses casos, existe também a forte teoria de que tudo isso tenha sido invenção dos índios e do povo que vive em uma área da floresta. Há ainda uma versão argentina do Mapinguari. Esse viveria na Patagônia. E há até mesmo uma pele encontrada por lá no ano de 1895. Eu não gostaria de me encontrar com esse monstro. E também não queria me deparar com a bola de fogo. Criatura de um outro caso misterioso nunca explicado, nem mesmo pela ciência.
Desde quando Pedro Álvares Cabral pisou em terras brasileiras, existe uma história tanto estranha. Esse seria um estranho fenômeno que ocorre nas florestas do nosso país. Ele é descrito como uma imensa bola de fogo que emerge da terra, bem no meio das florestas, e persegue os homens que arriscam a se aventurar nesses locais. De acordo com testemunhos, apesar de feita de fogo, essa bola não queima nenhuma planta ou deixa rastros pelo chão. Ela avança rapidamente em direção às pessoas, como se estivesse espantando-as. Os bandeirantes relatavam isso em cartas. Durante suas expedições, Nicolau Barreto, por exemplo, descreveu sobre o seu receio de explorar algumas regiões brasileiras, devido a boatos de desaparecimento de outros grupos de bandeirantes, após o aparecimento dessa bola. Esse fenômeno fazia com que os homens desaparecessem num piscar de olhos, mas não alterava nada ao seu redor. Essa aparição, com o passar do tempo, teria tomado uma forma humana, o que hoje muitos conhecem como Mãe de Ouro, uma entidade defensora das jazidas de ouro. Alguns cientistas tentaram explicar esses eventos, mas não comprovaram nada. Dizem que essas bolas de fogo nada mais eram do que depósitos de metano entrando em combustão. Outros apostam em uma energia condensada, fenômeno bastante parecido com o raio da bola. Enfim, não dá para provar nada, visto que são apenas hipóteses. Ainda sobre os monstros brasileiros, que ganharam uma enorme fama, mas que nunca foram de fato explicados pela ciência, destaca-se o famoso chupa-cabra. Segundo a lenda, esse ser era uma criatura misteriosa, responsável pelos ataques a animais rurais. Ele aterrorizou donos de sítios, fazendas e chácaras em várias regiões do Brasil. O chupa-cabra, como diz o nome, costumava atacar principalmente as cabras. Quando os donos dos animais os encontravam, eles estavam com fortes marcas no pescoço. Essas ficavam porque o monstro mordia essa região para sugar o sangue, até que os animais morressem. Como as demais histórias que contamos aqui, os casos de ataques do chupa-cabra nunca foram explicados. Nem mesmo a prova da existência do ser foi explicada de forma científica ou com provas reais. Esses mistérios não se resumem a apenas aparições de seres medonhos ou que parecem de outro mundo. Se você é uma pessoa antenada a acontecimentos misteriosos, já deve ter ouvido falar das chuvas de peixes em Paracatu, Minas Gerais. Essa chuva, um tanto incomum ou bizarra, melhor dizendo, foi relatada por muitas pessoas como chuva de peixes. De acordo com algumas testemunhas, em alguns lugares de Paracatu, a chuva aconteceu algumas vezes. Acredite, chuvas de animais são tão raras assim. Já presenciaram de rãs, pássaros, morcegos, caranguejos e mais. Aparentemente, essa não é uma situação paranormal. Há explicações convincentes para isso. No entanto, esse caso em Paracatu não deveria acontecer. Mas aconteceu. E as explicações científicas dizem que isso só é possível com tornados e trombas d'água. Isso eleva os seres do mar ou lagos para os céus. Assim, despejam-nos em cidades ou outras localidades. Como afirmamos, isso seria impossível em Paracatu, pois por lá não acontecem tornados e nem trombas d'água. O mistério continua sem explicação. Falando na impossibilidade de fenômenos naturais desse tipo em Paracatu, ficamos aliviados por morar no Brasil, pois aqui não acontecem furacões, terremotos e coisas do tipo. No entanto, um acontecimento chamou a atenção de todos. No dia 6 de maio de 2012,
A cidade de Pirabeiraba, no norte de Santa Catarina, registrou um fenômeno pra lá de estranho. Primeiro, ainda pela manhã, houve terremotos de pequena escala. Por que isso é estranho? Porque uma coisa dessas é completamente incomum na região. Após esses terremotos, alguns barulhos semelhantes a estrondos causados por trovões foram escutados por diversos moradores da cidade, embora não houvesse sinais de chuva. Nos dias seguintes, não houve chuva. O mais chocante veio depois de algum tempo, após os terremotos, quando apareceu uma nuvem cintilante que começava no chão e sumia no infinito. Essa apareceu na Serra Dona Francisca. De acordo com o professor e chefe do Departamento de Física da UDESC, José Fernando Fragali, a forma estranha era mesmo uma nuvem. Por causa de sua cor branca, tratava-se de um adensamento de vento. De acordo com o professor, que tentou explicar de forma simples, é como se tivesse um ciclone no céu. Os ventos estavam circulando e se adensando. No entanto, isso também é algo totalmente incomum naquela região. Até hoje não conseguiram explicar os motivos pelos quais aconteceram os 11 terremotos de pequena escala e depois, essa coisa, se é que podemos chamar assim, no céu. A natureza pode ser surpreendente, assim como foi no caso do terremoto. E quase sempre não há explicações para alguns acontecimentos. Falando em natureza no Brasil, logo pensamos na floresta amazônica, não é verdade? Essa é conhecida por sua beleza e exuberância, coisas que encantam pessoas de todo o mundo. Essa região é bastante misteriosa e alguns desses mistérios nunca foram explicados pela ciência. Além da grande quantidade de animais exóticos, existe, no interior dela, um rio com a água tão quente que pode matar uma pessoa facilmente. Ele possui 25 metros de largura, 6 metros de profundidade e 6 quilômetros de extensão. Os pesquisadores ainda não conseguiram explicar esse fenômeno. Após ver tudo isso, você também deve conhecer algum mistério inexplicável, não é? Bom, por hoje ficamos por aqui, caros amigos. Obrigado pela presença e esperamos vocês no próximo vídeo, aqui no canal Fatos Desconhecidos.